continuando aqui ainda nessas histórias bastante antigas que rodeiam bastante o mundo dos games, né? Vamos para Hulk, que é um jogo de aventura inspirado no folclore escandinavo. É um conto de fadas contemporâneo e sinistro, com narrativa comovente, arte atraente, quebra-cabeças antigos e exploração atmosférica. O Andrioli, acho que foi o único daqui que jogou, não sei se vocês já jogaram também. Só Não. o trailer. Eu fiquei encantado pelo trailer, realmente é o tipo de jogo que eu gosto, é o tipo de jogo que me agrada mais, porque ele tem essa relação ali de quebra-cabeça, do design bem arrumadinho, tudo bonitinho. Então fiquei bastante interessado, lembra um pouco esses jogos de exploração mesmo, né? Que você vai tendo esse contato com personagens. E o Andreoli tinha contado que tem essa relação mesma com as figuras folclóricas ali escandinavas. E é sempre interessante que eu lembro o quanto a gente fica mais interessado pela cultura do outro, né? Quando você fala de folclore escandinavo, não parece ter nenhum problema. Uau, que incrível, genial, porque os povos escandinavos, eles realmente tratam muito bem o seu folclore e sua cultura. Então, não é que nem a gente, certos povos que não sabem tratar a sua cultura e folclore. E fica muito, muito doido isso, né? Então não é assim, né, gente? Se você não respeita a sua cultura, seria bom você respeitar, né? Então não adianta você ficar falando isso, que o povo brasileiro não respeita a sua cultura, se você tá exatamente aí fazendo isso, né? Desrespeitando a cultura brasileira, não procurando saber como fazer, como tratar isso de uma maneira similar como os outros folclores do mundo, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso. E eu acho interessante a gente pensar também que eu ainda quero muito desenvolver essa ideia melhor, não sei se transformar em algum tipo de pós-graduação, ou sei lá, mas eu acho que tem uma carga muito grande do complexo de vira-lata também, nessa ideia do quanto que os países de fora enaltecem a própria cultura, que eu acho que tem um certo grau de desconhecimento e chutômetro nisso aí, porque a gente não sabe, cara. A gente não sabe como é que é lá. Tudo que a gente vê já é filtrado, só chega pra gente as produções mainstream do mainstream, assim. E a gente não tem noção de como é lá fora. Eu já tive a oportunidade de ler livros de pesquisadores e folcloristas coreanos, ingleses. Já vi gente de Portugal falando, e não é exatamente essa coisa toda que a gente fica imaginando de lá fora, porque eles valorizam e não sei o quê. Depende muito. Até o Japão mesmo, que a gente tem como grande exemplo de enaltecimento da cultura e negócio de mitos e lendas, passou por um período assim em que era a coisa mais ridícula do mundo. E precisou de um pico assim, que eu até onde eu sei, foi com o mangá Gegege no Kitaro. E aí realmente alavancou os yokai, os mitos e as lendas e voltou a ser popular. Mas, tipo, cara, não acreditem nisso aí. Porque eu fico com a impressão de que quando a gente pensa, porque o Brasil não valoriza e lá fora valoriza, fica um sentimento de, já que aqui não valoriza, não vou fazer nada sobre isso, porque lá fora é diferente por natureza e lá vai ser diferente por natureza, porque já... Não tem essa, gente. Cada país teve um contexto, cada país tem formas diferentes de tratar a cultura. Tem países que mesmo botando isso muito na mídia, não necessariamente tem um tratamento de valorizar a cultura na prática. Então, assim, sempre tomar cuidado com essas coisas. A gente fala, nossa, porque a Escandinávia valoriza não sei o quê. Quantas vezes que a gente viu um jogo desses, assim, tipo, mesmo, que não fosse os deuses nórdicos e ponto, que fosse uma coisa mais regional, assim, tipo, a gente não vê tanto, assim. Vê mais fácil porque existem influências, determinados apoios, sei lá, estatal, de empresa, mas também não é essa coisa toda. Por conta da produção de jogos, eu sei que nessas partes da Europa os caras têm muito incentivo, né? A própria Polônia, que é o polo do Witcher lá, que inclusive
a empresa do Witcher foi a que alavancou a indústria de games na Polônia, total, assim. Eles têm altos investimentos para tu desenvolver jogo, tem universidade renomada que dá curso de games lá, a própria CD Projekt Red, que é o estúdio lá do Witcher, também tem um monte de participações, né, para fomentar a indústria e projetos. Então, às vezes também é um contexto um pouco mais macro que a gente imagina. Aí tu, tá, Mikael, mas a gente ainda tá falando do tema de vira-lata. Tá, eu sei, mas são questões também muito regionais, né, que estão influenciando isso. E às vezes não é só para tu desenvolver jogos com âmbito cultural. Tem muitos jogos que são desenvolvidos que não tem nada a ver com cultura, mas são uma indústria que gera dinheiro para dentro do país, sabe? Exato. E também tem essa questão também de novo, né? A gente um país pequeno é muito mais fácil de administrar do que um país gigante como o Brasil, gente. As comparações, elas têm que sempre existir no sentido de almejar um objetivo. Tipo assim, ó, isso aqui é digno da gente estar, né? Isso aqui que eu quero, mas não necessariamente aquilo vai ser alcançado da mesma forma e nem sempre ser vivenciado da mesma forma. O Brasil é muito grande, e quando a gente vai falar de vivências, e de novo, a gente está falando de países aí que também passaram por histórias de poder, né? Querendo ou não, todos têm poder, eles têm dinheiro, eles têm história de investimento, né? Então, Invasão, muito... né? Exato, e eu sempre o sol nunca se põe no Império Britânico. Quando você pensa nisso, você entende a dimensão do que foi, né, e do que é. E, então, assim, eu acho que a gente tem que olhar e entender as coisas que a gente quer do outro, né, quer no sentido, né, compartilhar. Mas como a gente vai chegar lá, vai ser uma trilha diferente. Por isso que quando eu falo assim do Brasil, a gente tem que trabalhar mais em ressignificações do que opção de significado, porque você não apaga signo. Signo para ser apagado é muito difícil, sabe? Se a gente quisesse até porque signo apagado geralmente volta, né? A gente não pode esquecer o nazismo, a gente não pode esquecer certos signos, porque senão eles voltam, né? E voltam mesmo com a gente lembrando. Então, assim, eu acho que o trabalho do cultural brasileiro é ressignificação, é trabalhar a base que tá manchada, que tem problemas, e ressignificá-las para que seja plural, para que seja de todo mundo, para que seja contemplado todo tipo de vivência. Sim, cara, a gente tem que trabalhar o que né? O que foi isso pra história, tem que estudar a sua própria história, entender a sua própria história e todas as suas problemáticas é fundamental pra gente seguir conversando. Não adianta te conversar sobre algo que a gente não sabe o que tá falando. E aí a coisa ressurge, a gente não sabe porque a gente continuou não estudando ela. A gente continuou não falando sobre ela, não trazendo as problemáticas, não entendendo o porquê que isso surgiu, porquê que pode voltar. Entendendo essas minúcias e todas essas questões da sociedade, você consegue trilhar pra frente. Não adianta te ficar batendo na pedra e de tipo, cheio de achismo, que é isso, que é aquilo, e ninguém para olhar. Para tudo e vamos entender o que significa isso aqui de verdade. E aí a gente começa a trilhar e ter uma opinião, né? Então é muito importante isso, com certeza.